Então hoje é uma live muito especial também, porque é a primeira live do nosso grupo também, que ela vai ser o primeiro momento do desafio 1 minuto para mim. Olá Cristina, boa noite. Então 1 minuto para mim, como já me tenho ouvido dizer, ela fala-nos sobre a importância e a ideia, nós aprofundarmos o conceito de que precisamos de nos encontrar numa forma mais autêntica connosco próprias. Então, nestes 21 dias é esse o convite que eu vos faço. E eu, para quem está a chegar também, vou aproveitar para falar um bocadinho como é que eu comecei a trilhar esse caminho, contando-vos uma parte da minha história. Então, há 22 anos atrás, à conversa num corredor, enquanto esperava por mais uma aula começasse, no meu último ano de Psicologia, um amigo vira-se para mim e diz: bem, tenho um amigo que está a organizar um retiro que deve ser muito interessante para ti. E eu, com a vontade que sempre tive de saber mais, perguntei de imediato: um retiro, o que é isso? Com quem? Aonde? Para quê? Então fiquei logo super entusiasmada, embora fosse uma ideia nova, algo dentro de mim, não é? Puxou-me. Eu não sei, então ele disse-me: não te sei dizer muitos pormenores, apenas que é sobre filosofia budista aplicada à vida cotidiana e eu vou dar-te um contacto. Claro que eu fiquei com aquele bichinho comigo, tinha iniciado os meus estudos de medicina chinesa um ano antes, estava a dar os primeiros passos no contacto com a filosofia oriental, mas ainda não sabia muito sobre o budismo. Eu vou-vos pedir só para, à medida que cheguem, também partilhem comigo se me conseguem ouvir bem, se está tudo bem com a imagem e com o som, que eu esqueci-me de perguntar essa parte. Então, depois dele me dizer isso, um dia depois eu já estava a ligar para o número que o André me tinha dado. Do outro lado, quem me atendeu com uma voz suave e delicada também não me soube dar muitos pormenores. Apenas disse-me que se ia realizar em Caruna durante 3 anos, 3 meses e 3 dias, na Serra de Monchique, e que se eu quisesse ir arranjava-me um contacto e uma amiga para me dar boleia. E umas semanas depois, a verdade é que eu já estava a caminho de um mundo completamente novo para mim. E que se calhar isto que eu vos estou a convidar a fazer em 1 minuto para vocês encontrarem-se com vocês próprios, nem que fosse 1 minuto, seja, pode ser uma experiência completamente nova para vocês. E por isso é que eu também decidi partilhar convosco esta minha experiência, por ela ter sido muito nova, porque muitas vezes estas primeiras experiências que nós temos de contacto mais profundo com o nosso eu são diferentes, podem parecer estranhas numa primeira fase. Então, eu não cheguei lá, estava tudo completamente às escuras para mim, por assim dizer, porque eu não sabia o que é que se ia passar, nem o que é que ia acontecer, nem sequer fazia ideia do que me esperava, nem como seria suposto eu comportar-me. Então eu recordo-me de tirar os sapatos para entrar na sala das práticas, que era um espaço envidraçado, com uma paisagem imensa de montanha e com o mar de pano do fundo. Era um silêncio que me inundava de serenidade. Havia 2 altares na sala, um à frente da porta e outro de lado, mas de novo eu não fazia assim a mínima ideia. Então o que é que era suposto fazer? Vou-me sentar à frente de um altar, à frente do outro, se eu me sentar de frente para um vou ficar meio de costas para o outro, isto é um pouco estranho para mim. Só percebi que me tinha que sentar no chão e foi isso que aconteceu. Então a minha mente não conseguia explicar muito bem também o que é que eu estava ali a fazer. Eu tive uma educação católica, a minha mãe sempre me mostrou que havia um caminho espiritual que deveria acontecer na nossa vida, mas isso estava muito ligado até ali apenas à religião. Na minha mente, uma parte de mim estava a entrar em conflito com a minha educação e com as práticas até ali realizadas por mim. Era como se eu estivesse a trair os ensinamentos que me tinham sido dados. E vou fazer aqui um parênteses, porque este é uma sensação que nos acontece muitas vezes quando nos abrimos ao novo, parece que estamos a trair o que está para trás.
atrair o que foi dado antes. Mas a verdade é que este foi um dos momentos da minha vida em que eu tive mais clareza, que existe uma voz sutil que nos move e que nos leva a caminhos completamente diferentes, ao encontro do que precisamos de escutar. E o que a vida me presenciou, a verdade é que mudou para sempre a minha vida. Num misto de fascínio, de descoberta, a meditação e os mantras entraram nesse momento na minha vida, e foi para mim uma surpresa perceber que os monges não vivem necessariamente num mundo à parte. A espiritualidade não tem que existir apenas na montanha, nem tem que existir apenas associada à religião. É possível viver tranquilo, sereno e com um sorriso neste mundo mais ligado aos infinitos afazeres e simultaneamente nos conectarmos com a nossa espiritualidade. Eu descobri que podemos dar atenção ao plano espiritual e às necessidades do mundo material em simultâneo. Criar esta ponte entre os dois mundos, fazer um caminho do meio. E nestes ensinamentos falámos sobre muitos momentos corriqueiros, como uma ida ao cinema, em que nos permitimos olhar para o comportamento e perceber como é que nós criamos a maioria das vezes o nosso próprio sofrimento. Então, a serenidade e o amor absoluto e incondicional que sempre manifestaram é o que me encanta mais até hoje. Com o treinamento aprendi a fazer desde o primeiro retiro muitas práticas que me permitiram conectar com um silêncio cada vez maior dentro de mim e aprendi a abrir portas para ser. Sinto que foi o início de um caminho que me permitiu viver mais comprometida, com o melhor de mim, a cada momento, a perceber o quanto conseguimos ser apenas o que somos. Quando conseguimos ser apenas o que somos, começamos a sentir que o brilho e a nossa essência passa a ser suficiente. E é um pouco esse o caminho que eu vos convido hoje a começarem a fazer. E com o tempo, os ensinamentos foram mudando também a minha perspectiva. Compreendi que quando nos permitimos que o cérebro e o coração colaborem, sentimos muito mais em paz e felizes. Porque o cérebro tem uma sabedoria maravilhosa e é capaz de coisas extraordinárias, mas ampliamos esta capacidade quando unimos o cérebro e o coração. E o cérebro e o coração estão interligados. E é importante termos esta noção, porque elas fazem parte de uma inteligência que está unificada. A rede neuronal à volta do coração é essencial para os pensamentos e raciocínios do nosso dia-a-dia também. E a ciência mostrou-nos que o campo eletromagnético do coração ainda é maior do que o campo eletromagnético do cérebro. Então, quando nós vemos os monges unir as mãos junto do coração e a unir e a inclinar, desculpem, a cabeça para o coração, eles estão em reverência, porque eles aprendem a ouvir o coração. E quando abrimos o coração, expandimos-nos, deixamos de sentir que caminhamos sozinhos. O coração convida-nos a sair do nosso eu e a unir-nos aos outros. Percebi também que a razão tem uma sabedoria maravilhosa mas que não nos serve nada se não soubermos sentir o nosso coração, que é o nosso GPS interior e que também tenho ouvido muito falar sobre isso. Então, esta parte da história da minha vida eu considero muito bonita e apesar de a vida me ter presenciado com práticas e ensinamentos preciosos que não me deixam dúvidas sobre o caminho, a Cristina que vocês hoje veem aqui, como devem imaginar, também teve e tem os seus desafios. Na minha vida e na vida das pessoas que estão na busca de serem mais conscientes de si e viverem mais despertas, eu consigo identificar essencialmente 3 pontos que gostava de partilhar com vocês, que precisam da nossa especial atenção, porque se não lhe dermos atenção, vamos continuar a sentir as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, desculpem, a fazer mudanças, no sentido de conseguir criar uma vida mais autêntica, leve e espontânea, porque como vamos ver hoje, há muito de nós, como eu insisti na live passada, que é inconsciente e que nos tenta, eu diria, proteger para que, quando não nos deixa ser espontâneos e autênticos. Então, o que é que nos costuma impedir de viver através, expandir-nos, aliás, através do nosso coração, através do nosso centro? Eu
Vou também deixar aqui um espaço para que me façam perguntas, estejam à vontade. Eu estou a ver que ainda estão a entrar algumas pessoas. Então, a nossa primeira dificuldade, ela tem a ver com nós vivemos longe do nosso centro porque somos movidos por uma energia que vem do passado. Então eu vou começar também por vos contar como é que eu senti que isto começou a acontecer na minha vida. Quando é que eu comecei a viver longe do meu centro? Então o que eu vou partilhar, ele tem mais pormenores num livro, que é o prazer de escrever, que se quiserem aprofundar um pouco mais podem ler nesse livro, o que eu escrevi, mas um momento do meu passado que influenciou muito a minha vida adulta foi a escola primária. Foi nessa altura da minha vida que as sementes do medo, o desejo de estar sempre certa, começaram a tomar conta do meu jardim interior. E eu lembro-me que a professora estava sempre vestida de bata branca, uma cruz ao pescoço, fazia quilómetros e quilómetros pela sala, era uma senhora assim já de idade, e à minha frente sempre um quadro preto, com um estrado, não é? Quem ia ao quadro tinha direito ao palco, e isso era muito angustiante para mim, não é? Porque já nessa altura, no fundo, ir ao palco significava que todos os olhos da sala iriam ficar colocados em mim, por exemplo. E o que é que acontecia ali, não é? A aprendizagem, os ensinamentos eram muito condicionados porque existia sempre aquele medo de errar, porque se eu errasse, ou outro colega errasse, não é? Ia haver ali uma colher de pau, ia haver uma cana que batia na cabeça de alguém, puxões de orelhas. Errar não era uma opção, porque o que iria acontecer a seguir ia ser sempre a mesma coisa, nós íamos ser castigados por errar. E a questão é que não saía da minha cabeça, era sempre assim: será que hoje é a minha vez? Só desejava que a professora não se lembrasse de mim, que não me chamasse. E lembro-me que foram 4 anos que eu não achava piada nenhuma ter que ir à escola, não é? Como devem imaginar, eu não sei, alguém que está aqui passou um pouquinho pelo mesmo. Na minha altura, nós temos aqui pessoas que são mais novas, mais velhas do que eu, e que de facto hoje a educação já não tem esta característica, não é? Das professores baterem, não é? Quando os alunos erram, mas ela acontecia durante muitos anos. Para os meus pais, a professora bater era uma coisa perfeitamente normal e aceitável. Hoje, até nós como pais, não é? Já não achamos a mesma coisa. Então, as normas também vão mudando, não é? O que hoje é normal, amanhã já deixa de ser. E já temos aqui a Paula, a Catarina, a Alexandra. Então já temos aqui algumas partilhas, não é? Que passaram pelo mesmo, eu imagino que sim, porque não era assim um caso isolado na minha escola. Às vezes quando nós passamos por estas coisas nós achamos que tipo, está a acontecer comigo e parece que não acontecia com mais ninguém. E a verdade é que muitas das coisas que acontecem connosco vão acontecer com muito mais gente do mundo, mas como estamos a viver aquele sofrimento, parece que tem só a ver connosco, parece que só existe no nosso mundo, mas não é verdade. Então a Catarina está a partilhar connosco que a régua tinha o nome de Babá, a Mari também, também estava a dizer que evitava, não é? Esta questão, não é? Que começa a cultivar dentro de nós e que hoje vou insistir muito na aula para que vocês percebam, é que desde pequeninos nós vamos começando a criar comportamentos, ter ideias, crenças, que elas vão condicionar o nosso comportamento de hoje adultos e precisamos ter consciência disso. E começam muito lá atrás e muitas vezes é um condicionamento social, é da cultura, é da educação e que eu gostaria que começassem a perceber e olhar para dentro de vocês e a perceber o que no meu passado de alguma forma ainda continua a existir em mim. E
E então, isto porque tornamos adultos com boas e más impressões da nossa infância. Somos movidos por uma energia que também vem do nosso passado. E ao longo da infância vamos imprimindo em nós um conjunto de padrões que colocam mais atenção para o mundo exterior do que para o nosso íntimo, como estava a dizer. Então o cérebro é um órgão de sobrevivência, tudo o que seja ameaçador vai provocar algum comportamento de defesa. Então é assim que nós vamos construindo também a nossa vida, a nossa personalidade, a tentar encontrar segurança e o amor à nossa volta, longe de nós. Por outro lado, há uma parte de nós que se esforça muito por não reviver o passado, tudo o que doeu, tudo o que aconteceu. Uma parte de nós que nos protege, e ainda que não nos consigamos lembrar tudo o que vai acontecendo na nossa vida fica registado e condiciona a nossa espontaneidade. Isto é, quando eu tenho que responder a alguém, há uma parte de mim que vai perceber o que é que está registado, e o que eu vou responder tem muito de o que está nos meus registros. E é este conceito que eu quero que comecem a trazer até vós. Faz sentido? Então, a nossa mente a nível consciente, ela vai nos permitir ser adultos, independentes, livres para escolher. Contudo, precisamos de olhar para nós também com um conteúdo inconsciente que tem marcas do nosso passado e tem um enorme poder na percepção e no comportamento que adotamos. É uma parte de nós que interfere nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, hábitos que desenvolvemos e que vamos precisar de transformar. Escolhas que nos levam a becos sem saída e a um vazio difícil de suportar, porque precisamos, a certa altura da nossa vida, ir regressando à nossa essência, como se fizéssemos um caminho de volta a casa. Reconhecer as cicatrizes e os nossos desejos profundos, e o que nos pesa e o que nos move, para nos sentirmos acolhidos, para que realmente consigamos sentir que é seguro ser quem somos. E nada melhor que este momento, não é? Então, o desafio está a começar agora, não é? E no momento em que está a começar o outono também, que é o momento em que as árvores vão largando as folhas, elas estão neste processo muito natural de libertação, digamos, para que tudo o que aconteceu, elas sintam que estão agora a libertar-se. Mesmo que tenham sido frutos deliciosos, mesmo que tenha havido muitas flores, muitos perfumes, é hora de libertar tudo, de deixar cair, de transformar numa nova energia que vai alimentar as raízes e voltar a nutrir a árvore. E é um pouco isto que eu gostava que vocês começassem a trazer mais também à vossa mente, que é: ok, em determinados momentos, se eu já não o faço de uma forma natural, é importante que eu pare e que perceba o que é que está no meu passado, que está na hora de cair, está na hora de eu deixar ir, transformar numa nova energia, para que de facto eu volte na próxima primavera a criar novas flores, novas folhas, nova vida em mim. Porque a vida é mesmo assim, não é? Ela está sempre com novos ciclos. E então o que queria também dizer é que as influências negativas são mais o que nos criam os impedimentos, porque elas tornam estes mecanismos de defesa que nos aprisionam. Então nós vamos construindo verdades com base no que acontece dentro da nossa cabeça, que vão moldando a forma como nós vemos o mundo, e isso faz com que nós vamos criando uma forma muito rígida de ver as situações. Então, tudo o que é dinâmico muitas vezes se torna rígido. Eu falava esta semana com alguns pacientes sobre isto, porque por duas pessoas me perguntaram: bem, eu sinto que estou a mudar, mas eu não sinto que quem está à minha volta perceba que eu estou a mudar. Então eles ainda olham para mim como a mesma pessoa. E de facto eu respondi-lhe: bem, tu quando entraste hoje reparaste que há alguma coisa diferente no meu jardim? E
a verdade é que há muita dinâmica à nossa volta constantemente, não é? O nosso jardim todos os dias muda. Só que nós olhamos como se fosse um quadro. Nós sabemos que é um jardim e para a nossa cabeça temos algumas referências e a nossa percepção acaba por ser aquela. Então, o meu jardim mudou. Eu disse-lhe, olha, a minha árvore está diferente. Mas ela não tinha reparado. Eu própria sei que a árvore está diferente, mas ainda estou num processo de descoberta em que ela mudou. Porque eu cheguei de férias, percebi que a árvore está diferente, está mais baixa. Eu creio que se calhar alguém foi lá cortar algumas coisas, mas consigo entender essa diferença. Mas a verdade é que também dá para mim a não entender a diferença e ando um bocadinho intrigada. Mas isto, o importante é que percebam que de facto as coisas à nossa volta mudam e nós temos muitas dificuldades em perceber essa mudança. Então, porque a forma como olhamos para as coisas vem condicionada muitas vezes das primeiras experiências que tivemos com as situações. Então, se queremos renovar, reciclar o nosso olhar, ter um olhar novo pela vida, para nos abrirmos à vida, nós precisamos de facto ir viver desta forma mais consciente, desta forma em que eu olho e percebo o que é que está a mudar. Então, como Jung também nos ensinou, é um pouco isto. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, muitas vezes o que vemos fora é também uma ilusão, porque está condicionado. E o despertar é olhar para dentro, é olhar para o próprio coração, dar espaço à vontade, escutar, porque esta voz que vem do nosso coração ela é uma voz suave, não tem a ver com esta voz do nosso pensamento, que é aquela voz que está sempre a insistir, está sempre ali a picar, é um pica-miolo, não é? Por vezes, mas esta voz que vem do coração é essa. Podias entrar em casa e cumprimentar de outra maneira, se calhar podias ligar alguém. Então uma voz que ela é suave, ela não obriga ninguém. E é isso que eu também quero chamar a vossa atenção. Então gostava até que escrevessem a palavra vontade e que refletissem. Na minha vida eu consigo escutar e dou espaço à vontade que existe dentro de mim? Partilhem comigo. Quantas vezes percebes o que é que precisas de mudar, surge em ti uma vontade e tu não reparas, não permites que se manifeste? Então, é um pouco isto. Como é que eu estou a escutar a minha vontade, a escutar aquilo que me apetece, se calhar, fazer diferente e que me leva a um novo caminho, que me leva a verdadeiras mudanças. Um outro problema que eu queria partilhar com vocês são os altos padrões de exigência da sociedade moderna. Então, nós vamos absorvendo padrões exigentes que treinam-nos desde a criança a ter uma resposta certa para tudo. Existe uma valorização exagerada dos bons alunos, mas também existem as nossas emoções, um GPS interior que precisa da nossa atenção, que, como eu partilhei na última aula, não aprendemos na escola a gerir este departamento dentro de nós, esta vela do nosso barco. E quando trazemos muita exigência, muitas expectativas, a verdade é que nós acabamos por preparar a nossa ação. Porquê? Porque ao preparar, ao ter muitas expectativas, na realidade eu estou a preparar, a parar antes de agir. E é muito aqui que, mesmo se for na medicina chinesa, eles explicam a causa do nosso stress, que nós pensamos e o pensamento acabamos por não conseguir agir de acordo com o que pensamos. Então é aqui que nós começamos a viver longe também da nossa essência, porque sentimos vontade de fazer algo ou já nem sabemos se o que estamos a fazer é movido porque está dentro ou se foi algo que eu senti que exigiam de mim. A verdade é que agora somos adultos e não nos lembramos quando é que começamos a ficar longe de nós, na maioria das vezes sem fazer um bocadinho de psicoterapia, de análise,
de trabalho interior, é muito difícil perceber. E por isso eu decidi trazer um exemplo com as minhas filhas, porque às vezes para mim também é mais fácil olhar para elas e ver-me, ok, olha o que é que acontece quando tenho 9 anos, por exemplo, 10. Então cá em casa a minha filha mais nova tem 9 anos. E ela está a entrar no 5º ano, é uma mudança muito grande para ela, lá está, muitas exigências, muitos professores novos. Mas houve uma coisa que me chamou particularmente a atenção. Então, ela, ao deitar-se, ela não queria dormir debaixo dos lençóis. Ela, durante um dia, durante dois, oh mãe, tenho calor, não quero, eu vou dormir por cima dos lençóis, não queria desfazer a cama. Pronto, Carlota, mais um dia. Até que eu disse, não, Carlota, tem paciência, tens que ir para debaixo dos lençóis. E foi aí que ela me disse, vai mãe, é que amanhã eu tenho que fazer a cama antes de sair de casa, porque senão a professora vai ficar chateada. E isto mostra bem, não é? Que como é que nós começamos a ser movidos a fazer coisas que não são da nossa natureza, da nossa vontade, não percebemos o para quê. Fazemos porque sentimos que o outro espera isso de nós. O outro vai exigindo isso de nós. E essas ideias vão sendo incutidas desde muito cedo, não é? Como eu já começo a ver isso acontecer com a Carlota, por exemplo. A verdade é que para nós adultos pode fazer muito sentido fazer a cama todos os dias quando nos levantamos, se esse sentido for a ordem, a disciplina. Se queremos trazer um sentido, eu faço a cama todos os dias quando me levanto porque eu quero trazer mais ordem. Então é quase que uma âncora na minha vida para a ordem. Aí está tudo muito bem. A questão é que quando começamos a fazer muitos comportamentos da nossa vida, não temos significado, não estão embasados num sentido para nós. Então, quando somos adultos, ainda estamos a ser movidos por esta energia que vem do nosso passado, da nossa história, das nossas experiências, que não tem uma orientação de dentro para fora, é algo que nós importamos, que sentimos que foi uma exigência do mundo à nossa volta. Então, isto coloca também limitações à nossa espontaneidade, porque vamos criando esta tensão para responder ao que é solicitado e deixamos de viver a partir do que é nosso para começar a viver a partir do que achamos que é certo. E esperam de nós. A Mari está a dizer, ai Carlota, a Carlota, ela ainda estava aqui a tentar dar volta ao texto, Mari, mas de facto é muito interessante porque para quem trabalha com crianças como tu e vais conseguir, como eu, e quem está aqui tem filhos ou trabalha com crianças mais diretamente, é muito fácil, se estiverem atentos a perceber o que eu estou a dizer desde muito cedo. Estas pressões, estas exigências, estas coisas que vêm lá de trás. E terceiro problema, terceiro ponto que eu gostava de falar com vocês é de facto é que vivemos numa busca incessante que muitas vezes faz com que sobrevivamos mais do que o que vivemos. Então é uma postura que nos desloca muito para o futuro e nos rouba do presente. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que muitas vezes estamos à procura fora de nós, à procura de mais alguma coisa que nos preencha, mais alguma coisa para fazer. Estamos muitas vezes também nesta questão da evolução, do autoconhecimento, num caminho de fast food da evolução, isto é, vou fazer mais isto, agora vou fazer mais aquilo, mas não trazemos um verdadeiro sentido, um para que estamos a fazer isto. E é isso que eu gostava que vocês tivessem atenção. Então, eu costumo aproveitar as férias para refletir um pouco de mim. E por vezes, uma ideia interessante é que pensamos que estamos a refletir, mas a psicologia chegou à conclusão que muitas vezes quando estamos a refletir, estamos só a pensar da mesma maneira. E eu já tinha, e a certa altura, há uns anos atrás, eu já tinha atingido as minhas metas profissionais,
mas o sentido de ajudar os outros continuava assim muito forte, então eu continuava à procura, nesta busca incessante. Eu revejo-me bastante aqui. Então eu passava pela minha cabeça trabalhar mais, se calhar noutro consultório, ou fazer mais um curso, mas isso era o que eu tinha feito durante 18 anos para trás. E sentia uma inquietação dentro de mim, porque eu já tinha atingido uma zona de conforto, então eu já tinha assim uma vida, então já tens tudo o que queres, andas à procura de quê? E eu não sabia muito bem do que é que eu continuava à procura. E questionava-me se estava onde devia estar. Tipo, ok, então eu fazia cursos e mais cursos, devorava livros e mais livros, mas sempre mais do mesmo. Então eu tinha o conforto também de poder fazer como e quando queria. Eu já tinha conquistado muitas coisas, mas havia sempre isto: encontra mais, busca mais. Eu vivia muito mais focada na meta do que no processo. E nas férias nós saímos muito para andar de bicicleta logo pela manhã, que eu adoro, assim muito cedo. E, um, e num dia de manhã nós saímos e encontramos um outro ciclista parado e nós dissemos assim, bom dia rápido, tipo, precisas de ajuda, e percebemos que ele era estrangeiro, que era espanhol, e depois de uma conversa rápida convidámo-lo a vir connosco, a rota dele fazia parte da nossa, e fomos ali um bocadinho, pouco tempo. A verdade é que chegámos ao fim e despedimos-nos, não é? Trocamos contactos, aquelas coisas, e ele diz-me: eu tenho um regalo para ti. E dá-me uma pulseira com uma mensagem que diz o caminho é a meta, em espanhol. E foi incrível, porque naquele momento eu percebi que andava à procura no sítio errado, fora de mim. E permitiu-me perceber que tudo o que acontece faz parte então do nosso caminho, que a vida nos vai dando aquilo que nós precisamos de ver, de perceber, as mensagens, e que é no presente que a vida acontece e que na verdade nada que conquistamos fora de nós faz mais sentido sem desenvolvermos este estado de presença constante na nossa vida, que simplesmente permita também manifestar muito da nossa essência. Porque muitas vezes estamos a fazer mais cursos e mais cursos, porque isso é a forma de nos defendermos, de continuar a fazer as coisas certas, de sermos bons alunos, e isso não nos deixa sair dessa postura, não é? Então acaba por ser uma parte nossa que nos está a aprisionar e não a libertar, a fechar ainda mais e não a expandir. Então foi muito interessante porque eu tive esse insight naquele momento e disse: Cristina, não tens que fazer mais nada, ou melhor, nada que seja mais o mesmo, não é? Procura dentro de ti. E nas outras lives eu vou partilhar convosco alguma destes encontros que eu tive dentro de mim que fizeram muito sentido, para que vocês também possam perceber que na vossa vida isso é possível. Então eu libertei-me naquele momento daquele estado de carência, de mais coisas. Foi um momento de ampliação da minha consciência interior, sem dúvida. Percebi que precisamos de escutar a vida, o que a vida nos está a convidar a viver, com um estado de presença fiel à nossa essência. E lá está, a viver estes momentos, Ichi, não é? Tornar os momentos únicos, especiais, com o nosso melhor, a partir do nosso centro. Então precisamos de acabar com velhos hábitos que nos conduzem a um beco sem saída e a tempos difíceis, e precisamos de ir adotando novos comportamentos que nos libertem desta busca de um sentido fora de nós, para conseguir viver a partir do nosso centro. Viver o que a vida nos convida a viver e muito mais de acordo com o que pulsa de dentro para fora. Porque a vida é feita de escolhas que, para serem autênticas, precisamos de perceber o que está dentro, porque senão se calhar são mais uma daquelas escolhas como a Carlota faz quando faz a cama. Então a minha questão para vocês refletirem tem a ver com a ação. Se vives presente, em conexão contigo, achas que consegues fazer escolhas a partir do teu centro, ou continuas à procura fora de ti? Consegues encontrar sentido para o que fazes?
é um pouco sobre isto que eu quero que vocês reflitam, porque a nossa vida está cheia de momentos desafiantes, todos nós temos as nossas batalhas e quando surgem esses momentos que não controlamos, precisamos de uma casa, de conhecer a nossa casa que nos abrigue durante essa tempestade, um refúgio interior que nos devolva aquela confiança em nós e na vida, um centro que quando chega à nortada nós continuamos na nossa rota, um centro que não deixe que eu me perca de mim, nem que me feche a vida. E isso só acontece quando nos conhecemos este eixo interior que nos mantém firmes, resilientes e que não nos deixa perder o norte, que nos ajuda a trazer sentido às experiências. E é um pouco isso que eu gostava que percebessem, que com estes 21 dias eu vos vou convidar a escutar, a estar consciente mais conscientes do vosso centro. Porque quem não sabe o que é, não sabe o que quer e por isso também não faz o que quer. E quando estamos presentes com a concentração no agora e criamos muito mais atenção ao que está dentro, vamos usar essa energia para transformar o que fazemos e nos conectar de uma forma muito mais serena à vida e ao que está a acontecer, sem nos deixarmos destabilizar com o que está. Então, nesta altura já devem estar a perguntar: ok, Cristina, já percebi o que é que me deixa longe de mim, mas como é que eu posso viver mais a partir do meu centro, para além desta conexão com os 21 dias, um minuto para mim. E eu comecei a contar um pouco da minha história, do que é que me deixa ficar mais próxima de mim e porque é que eu decidi um pouco também contar um pouco do meu retiro, porque isso foi um impulso para criar o ponto de equilíbrio, porque esta ideia surgiu muito da minha vontade de ajudar quem me procura a encontrar este equilíbrio entre mente e coração. Então, quando eu falo de ponto de equilíbrio, quando nós vemos o desafio ponto de equilíbrio, eu falo deste centro dentro de mim, um ponto de harmonia conectado à minha identidade mais profunda. Um eu profundo que nos traz esta estabilidade, esta serenidade para ir lidando com o dia a dia. E isto sim é fazer este caminho do meio, um ponto dentro de mim, onde eu não sou apenas movida pelo que acontece ou que deixa de acontecer, não deixo de ser eu mesma para lidar com o mundo à minha volta e responder às circunstâncias. Então, uma ideia, para vocês entenderem melhor ainda esta ideia, é muito importante que vocês possam compreender que, por exemplo, podemos trazer a ideia de como é que se constrói uma cidade. Alguém tem essa ideia aqui? Alguém faz ideia de como é que se constrói uma cidade? Então, alguém que chegou um bocadinho atrasado, eu vou... Enviem, por favor, uma mensagem para o grupo que eu vou responder, está bem? A essa questão. Então, como é que se constrói uma cidade? Estava-vos a perguntar. É muito interessante porque uma cidade ela desenvolve-se a partir de um centro. Normalmente existe até uma igreja, não é? Que nos traz o simbolismo da espiritualidade, de toda a essência, e é a partir deste centro, não é? Da igreja, não é? Que se desenvolve tudo o resto. Tem a igreja, tem a câmara e desenvolve-se tudo o resto. Este centro chama-se uma ágora e ele é o coração. Tudo pulsa e expande-se a partir desse centro. Então vai surgir, não é? Normalmente até depois vamos dizer a cidade velha, porque é o centro e a partir do centro expande-se. O nosso coração podia ser a cidade velha, porque é o nosso primeiro órgão a ficar completamente formado no corpo humano e a bater com muita força, logo que é possível, com poucas semanas, observar. É assim muito emocionante, certeza que estão aqui algumas pessoas que já ouviram o coração do bebê na barriga da mãe, de facto é muito forte. E é isso, temos que começar a construir a nossa vida a partir do nosso centro. E é muito importante
perceber que para nos desenvolvermos como humanos, para crescermos como pessoas, nos desenvolvermos, e perceber que tudo vai pulsar de dentro para fora e não de fora para dentro. E é isso o nosso primeiro pilar. Na primeira semana eu vou-vos convidar a entrar em contacto com este centro. Percebam que o desafio é eu entrar em contacto, eu tomar essa consciência no minuto. Não vamos aqui aprofundar conceitos durante essa semana. Vamos trazer consciência, vamos trazer presença, vamos trazer essa conexão. Porque isso é muito mais importante e eu não quero que esta live, nem que o que eu vos vou transmitindo através desta página seja, ok, mais uma informação para vocês acumularem, tipo aquela Cristina que aprendia e vamos, ok, agora vamos ver o que é que a Cristina também tem para nos dizer e de certeza que se calhar vão captar qualquer coisa de muito interessante, mas depois não vão levar isso para a prática, não vai traduzir-se em nada na vossa vida, porque precisamos fazer esta ponte entre céu e terra, entre as nossas ideias e as nossas ações. Então, com estas lives, eu trago as ideias, eu trago o fundamento, a compreensão, porque tudo que nós fazemos e tem um significado, tem um para quê, tem um propósito, uma compreensão, torna-se muito fácil de aplicar. E durante a semana eu vou-vos convidando, através de uma pequena meditação, a colocarem em prática isto que vos estou a falar. Questões, estejam à vontade. Então a ideia é que não deixes que as circunstâncias te alterem e que te façam responder por aquilo que tu não és. Então, se alguém está triste, irritado, amor, e eu não estou, se alguém está estressado, é o outro, não sou eu, é o mundo lá fora é que chove, não é dentro de mim. E quem decide quem eu sou eu, não são as circunstâncias. Por isso eu não dou poder ao que está fora de mim para decidir quem eu sou. Mas para isso eu preciso perceber um pouco mais de quem eu sou. Precisamos de aprender a viver mais conscientes e não de uma forma tão inconsciente em piloto automático. Para de facto possamos deixar que a nossa espontaneidade aconteça, precisamos de sentir que há uma harmonia dentro de nós, uma identidade profunda que tem a ver com o que viemos fazer ao mundo, como uma macieira que dá maçãs. Nós viemos para ser humanos, viemos para experienciar, viemos para criar, viemos para imaginar muitas outras coisas e que é ser humano, e é um pouco isso que eu vos quero convidar. Então, aquilo que precisas para responder à vida é tudo o que está dentro de ti, e normalmente tu vais perceber que quando respondes à vida vais fazê-lo em expansão ou contração, numa atitude aberta ou numa atitude fechada. Pode ser que quando estás-me a ouvir a mim ou outra coisa qualquer, há uma parte de ti que, ok, eu quero ouvir isto, e uma parte de ti que isto é mais do mesmo, começa a falar, a afastar-te, a contrair-te. E essa consciência, qual é a parte de mim que sou eu e qual é a parte de mim que está-me a tentar defender alguma coisa. E perceber se a postura que estou a ter neste momento é uma postura que me liberta, porque me leva a uma atitude que me aprisiona, que me faz voltar mais do mesmo, que me faz repetir o mesmo. Porque és tu que decides se queres expandir o teu pensamento, as tuas crenças sobre ti mesmo e abrir ao novo, ou se te queres fechar e repetir as mesmas coisas de há 15 ou 20 anos. Então já é amanhã a nossa primeira prática. Resumindo, para terminar, a prática pode ocorrer onde tu estiveres, não tens que estar parado, parar a tua vida, está bem? Claro que precisas de 1 minuto para entrar nessa consciência, mas a proposta é que faças nas rotinas do cotidiano, isto é, escolhe um momento do teu dia em que te traz esse compromisso de teres um encontro contigo mesmo, como se te encontrasses com o teu melhor amigo.
a tua melhor amiga. Então é o despertar nestes momentos corriqueiros de uma forma simples, sem culpas nem desculpas, em que não precisas de nada de especial, não precisas de sentar de uma maneira especial, não precisas de, de nada, não é nada, não tem nada de complicado, está bem? Então, nós teremos a nossa segunda aula ao vivo do segundo ciclo, que é o Eu Me Relaciono, já na próxima quinta-feira às 9 também. E depois o terceiro ciclo, o Eu Posso, que se vai iniciar no dia 6 de outubro até o dia 12. E no dia 13 nós vamos fazer um encerramento sobre o Eu Escolho-me. Então o meu pedido para ti é que não deixes de cuidar um minuto que seja para ti, para olhares para ti, para te acolheres. E amanhã de manhã, antes das 8, eu vou enviar o primeiro desafio dos 21 dias, um minuto para ti. Vai consistir numa pequena meditação de um minuto, uma frase. Podes repetir essa frase ou trazer simplesmente à tua mente, quer que penses nela. A Sandra está a perguntar se podem aderir ao grupo. É isso mesmo que eu ia dizer. Ainda estás a tempo de aderir ao grupo, ainda podes aderir ao grupo, Sandra. Vou deixar, tens o link na minha bio para te inscreveres aqui no Instagram, mas se tiveres qualquer dúvida, manda-me também uma mensagem que eu ajudo. É um grupo do WhatsApp. As dúvidas e os desafios e tudo o que precisares, eu vou pôr no grupo o meu e-mail pessoal. Vais poder fazer um contacto direto comigo, eu vou-te ajudar e ao mesmo tempo vais sentir privacidade nas tuas dúvidas, nas tuas dificuldades e vais poder ter a minha ajuda. Eu quero agradecer-te muito por ter estado aqui, por dedicares o teu tempo a este desafio também, quem já está comigo, melhor, quem está connosco, que essa ideia é muito importante. E se estás aqui pela primeira vez, quer dizer que estás a tempo, então, de te juntares, de encontrares um ponto de equilíbrio, teres mais autocontrole, viver uma vida mais a partir do teu centro. O link está na bio. Qualquer dúvida já sabem, e-mail. E eu vou finalizar. Quero-te apenas dizer que eu escolhi estar aqui, ser este canal para vos poder ajudar a viver uma vida mais consciente, como partilhei hoje. Desde muito cedo eu também passei por situações que me foram levando para longe de mim. Tive os meus desafios e percebo que esses desafios são os desafios da maioria das pessoas que me procuram. Então isso levou a que eu criasse um método VOA e todo este método, no fundo, é a base do nosso desafio de 21 dias, um minuto para ti. Eu convido-te a que reflitas sobre uma frase, que é: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho me tornar, de Carl Jung. Eu vou postar no feed, comenta comigo o que sentes quando ouves. Lembra-te que o teu comentário pode ser o que alguém que está connosco precisa de ouvir neste momento. Deixa então que a tua energia flua em amor, fala qualquer coisa espontânea. Não penses no que vais dizer, não tens que dizer nada certo, tá bem? Faz só uma partilha, como se quisesse eu vou dar um pouco de mim. E a forma como decidimos responder às circunstâncias da vida e quem escolhemos ser a cada momento determina muito mais quem nós somos do que realmente aquilo que acontece, aquilo que está para trás. E viver então com muito mais atenção ao presente e a nós permite-nos viver mais conscientes de quem queremos ser, e é uma escolha que fazemos de dentro para fora. Eu desejo-te uma excelente boa noite. Obrigada mais uma vez por estares aqui. Aguardo por ti no grupo, se fizer sentido neste momento para ti, claro. E qualquer dúvida, vou estar disponível.